Faz algum tempo que eu estou querendo fazer esse vídeo de indicação de alguns livros para o mês. Eu não postei no canal nos últimos 2 semanas porque eu estava ocupado me preparando um pouco melhor para o Enem, que eu realizei ontem, no domingo, primeiro dia da prova. Eu fiz linguagens, a redação e de ciências humanas. Eu sinto que eu fui bem na prova. Eu corrigi com um gabarito extraoficial do O Globo. E naquele gabarito eu acertei 73 questões das 90. Eu esperava sair um pouco melhor, mas 73 questões deve ser o suficiente para mim entrar na UFG aqui, perto da minha casa aqui em Goiânia. Então eu espero que dê tudo certo até lá, se eu conseguir realmente me sair bem também no segundo dia de prova, que vai ser o próximo domingo. Hoje é segunda-feira, então eu ainda estou resolvendo algumas questões de matemática e ciências da natureza para essa próxima prova. Então esse provavelmente deve ser o único vídeo que eu vou postar essa semana. Então vamos começar com a indicação dos livros para o mês de fevereiro. Eu estou postando esse vídeo agora. Ainda falta 10 dias para o final de janeiro, então dá tempo de quem quiser, quem se interessar, ir e adquirir, comprar esses livros em alguma livraria ou então locá-los. Alguns deles são livros que eu já estou lendo e alguns que eu vou começar realmente em fevereiro. Alguns eu parei porque eu estava me preparando para a prova do Enem, então eu tive que parar a leitura de alguns deles no meio ou então quase no final. Tem alguns que eu parei a leitura completamente por quase um ano, como é o exemplo desse daqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu estava lendo ele, eu comecei em 2018, aí eu tive que parar para resolver algumas questões dos exames. Eu atualmente estou na página 253. Ele é um livro muito grande e às vezes pode ser muito cansativo, porque as ações são muito bem explicadas. Tudo acontece muito nítido. O Dostoiévski realmente registra cada passo, os pensamentos, todo o desenvolver da história é tudo bem especificado e adjetivizado. O livro tem 510 páginas, então eu estou basicamente na metade. Eu quero voltar a leitura dele agora em fevereiro. Ele é bem grande e ele tem muitas letras, muitas palavras por página, então pode acabar trazendo um cansaço muito grande, mas é um livro que eu super indico, porque ele é muito relevante para a literatura mundial. Eu basicamente não pretendo terminar ele em fevereiro, mas eu vou continuar, vou ler alguns capítulos. Até março eu acho que eu já devo terminar. Eu não vou terminar ele porque eu não vou focar minha atenção completamente nele, porque eu estou também lendo alguns outros desses livros aqui. Alguns deles são bem menores e eu atualmente estou focando bastante atenção nesses livros menores, porque a gente lê eles mais rapidamente, adquire mais conhecimento sobre o autor, sobre o texto, principalmente sobre os contos, e esse é um outro tópico que eu vou indicar para vocês, que são os contos do Machado de Assis. Machado de Assis são os contos escolhidos. Esse daqui é os Contos Escolhidos, de Machado de Assis. É uma edição da Martin Claret. Eu estou na página 238, lendo Maria Cora. São vários contos pequenos. Terminamos de ler ele em menos de 10 minutos cada, então é muito corrido a leitura, muito simples, muito compreensível. Isso daqui eu realmente indico para todos, porque é a gênese da sociedade brasileira. Muito do que acontece ainda hoje está aqui registrado nesse livro aqui, que foi escrito no século XIX. Então é muito importante para compreender a sociedade brasileira atual. Eu indico para todo mundo, de todas as áreas. Afinal, Machado de Assis é amplamente reconhecido como um dos maiores, se não o maior escritor da literatura brasileira. Ele escreveu poesia, poemas, livros, textos, crônicas, contos. Ele era um escritor bastante ativo, que ascendeu socialmente, e ele é um exemplo pessoal para muitos de nós.
O terceiro livro que eu vou indicar para vocês é A Confissão de Lúcio, do Mário de Sá Carneiro. Essa daqui é uma edição da Saraiva. Ele foi um dos livros mais baratos que eu comprei, saiu a R$ 2,50. A maioria desses ali também foram livros muito baratos que a Saraiva está disponibilizando. Esse daqui eu não comecei a ler ainda, ele tem 105 páginas, então, como eu disse, eu vou continuar focando nesses livros menores, porque assim eu posso ler mais livros, que é o meu objetivo. E essas histórias pequenas não são ruins necessariamente por serem pequenas. Elas têm um enredo muito bem fundamentado e os personagens são muito bem retratados. Então, nessa A Confissão de Lúcio aqui, tem vários temas relevantes, por exemplo, a traição e o suicídio, que são temas recorrentes, principalmente para quem está nessa também de vestibular, porque nas provas de redações, como caiu agora o estigma, né, com relação às doenças mentais, e em doenças mentais também está inserido esse contexto do suicídio, da depressão que está retratado nesse livro. Então, este também pode servir como uma boa indicação para se escrever, para se citar nas próprias redações dos vestibulares. Esse ano eu tenho mudado bastante meu relacionamento com os livros, porque eu parei totalmente de fazer as anotações nos livros. Eu parei de escrever com caneta e com lápis neles. Parei de fazer anotações nas capas e também de dobrar as folhas, porque antigamente eu dobrava uma folha, uma página, onde eu achava alguma mensagem interessante para voltar lá depois. Eu parei completamente. Agora eu estou buscando não interferir no livro o máximo possível. Então eu tento deixar ele o mais preservado possível, porque assim eles ficam muito mais bonitos de se pegar novamente. A gente não precisa marcar para lembrar, a gente tem que, afinal tem que tentar lembrar com a mente, guardar as informações que a gente adquire, guardar na nossa mente. Fazer o máximo esforço possível para isso. Quando eu tenho alguma coisa que me chama muita atenção, então agora somente eu estou escrevendo no próprio celular, nas minhas anotações do celular. Então fica ali registrado, mas eu também, com relação a isso, eu estou fazendo muito pouco. A minha próxima indicação é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Este é o primeiro livro que eu leio do Goethe, muito bom. Ele foi escrito na juventude dele, foi um dos primeiros livros que o Goethe escreveu. Eu gostei bastante. Eu estou lendo ele, eu estou quase no final já. Estou na página 105, ele tem 148. Esse aqui eu vou terminar logo depois, na semana que vem eu já vou terminar ele. Então, bem no começo de fevereiro eu já vou ter terminado. Eu indico muito porque é uma leitura muito corrida, muito rápida. É em forma de cartas que os personagens trocam entre si. Cartas é um gênero textual que eu gosto bastante. Então eu gostei bastante desse. Eu comecei a ler ele logo depois que eu terminei um livro também de cartas do Dostoiévski. Eu acho muito interessante porque as pessoas ficam se relacionando à distância naquela época, né, do contexto do século XIX, onde não existia ainda as nossas formas de comunicação das mensagens instantâneas pela internet, dos celulares. Então, registra muito bem aquela época, a sociedade comum, o estilo de vida comum como o nosso. Então, é muito bom, eu super indico esse. E esse daqui é bastante popular, então a gente encontra em praticamente toda livraria dessas do centro, a gente encontra facilmente. A próxima indicação são dois livros compostos de poemas. Poemas é um gênero textual que eu tenho me interessado bastante atualmente. Eu não gostava muito quando eu era mais jovem, eu sempre preferi textos, mas agora estou me inclinando mais para essa área de poemas, principalmente os franceses. Esse daqui é do Stephanie Mallarmé e Cláudio Manuel da Costa, o Cláudio é brasileiro. Inclusive, no último Enem, caiu um poema dele. Então, no contexto brasileiro, ele é bastante relevante para a literatura.
e cai bastante nas questões dos vestibulares. Fora que a leitura dos poemas são também bastante corridas, bastante fácil, porque ao contrário dos livros, né, onde as letras preenchem a página inteira, os poemas geralmente ocupam o centro da página. Então a gente se concentra numa página e, é bem rápida. E essa rapidez, essa fluidez contribui para que nós consigamos nos concentrar mais nos poemas. Esse daqui eu achei bem interessante porque ele tem partes em francês e a tradução em português. Então eu super indico que vocês também adquiram essas edições bilíngues, porque assim fica um pouco melhor de compreender nessa outra língua, porque nessas traduções se traduz a mensagem e não apenas palavras por palavras, porque quando a gente está aprendendo a gente não consegue entender direito o contexto específico da sociedade da qual ela foi escrita. Então elas traduzem as mensagens e isso acaba não fazendo disso uma tradução palavra por palavra, mas uma tradução por sentido. E isso é muito bom, isso fica muito específico nesses livros de edições bilíngues. Minha próxima indicação é de um livro escrito em inglês. Inglês é a língua que eu vou mais me concentrar nesse ano, então eu já estou atualmente lendo 2 livros nela. Esse daqui é Hollow City, Miss Peregrine's Peculiar Children, do Hanson Riggs. Eu estou lendo ele já há algumas semanas e pretendo terminar agora em fevereiro. Eu estou na metade. É sobre as crianças com poderes. É um livro infantil, juvenil, infanto-juvenil, mas que eu também indico para públicos adultos porque ele é bastante criativo. As crianças aqui descritas têm poderes, têm performances diferentes e elas são perseguidas por essas características. Então eles tentam fugir e atualmente eu estou em meio a isso. Eles estão fugindo e tem pessoas atrás deles, eles ficam perambulando perdidos em Londres. Muito interessante. E é muito rápido. Apesar de ser um livro escrito em outra língua, eu ainda não tenho muita experiência lendo em inglês, principalmente livros, mas esse daqui tem sido muito fácil. Então ele é um livro que eu indico para iniciantes, assim como eu, porque a leitura dele é muito fácil. O próximo é do Into the Wild, John Krakauer. Esse daqui é um pouco mais difícil do que este último que eu havia mostrado. Esse daqui é sobre um homem que decide mudar radicalmente a vida dele. Então ele sai lá de Washington e vai para o Alasca, nos Estados Unidos. E lá ele vai para a selva e acaba morrendo. É um livro com temas muito profundos que demonstra a relação dele com a existência dele, as razões dele de viver, porque ele era uma pessoa normal que frequentava a escola, trabalhava e ele decidiu fazer essa escolha radical de vida que infelizmente acabou acarretando a morte dele. Então é muito interessante ler para tentar entender essas razões do porquê ele mudou tanto a vida dele. Os últimos 2 que eu vou indicar são 2 livros de filosofia política. Esses 2 eu comprei aqui num shopping perto da minha casa, que vende livros cada um a R$ 10. Eu gostei bastante, porque eu achei barato e eu gostei muito da edição. Eu gosto muito desse tipo de folha um pouco amarelada, porque ela fica mais agradável de se ler. E ela também tem uma textura muito interessante. São 2 livros de filosofia. Esse daqui é o Contrato Social do Rousseau. Eu gosto bastante de contrato. E realmente ele existe na sociedade. Quando você vai lendo, você vai clareando
como nós vivemos baseado em um contrato atualmente, desde o começo das nossas relações, da construção da nossa sociedade. E o segundo é investigação sobre o entendimento humano do David Hume, o filósofo britânico. É uma investigação sobre o entendimento, mas também tem muito do contrato. Isso daqui, eles estão muito interligados. Ambos fazem parte do contexto da Revolução Francesa do período de 1700, 1800, do Iluminismo. São dois livros de filosofia que eu super indico. Eles são bastante relevantes até hoje, embora tenham sido escritos há mais de um século. Eu senti um apreço especial pelo contrato social. Eu já estou bem no final. Eu comecei a ler ele e simplesmente não consegui mais parar, porque eu realmente gostei do estilo linguístico que ele utiliza aqui. Eu tô na página 152, ele tem 174, então provavelmente essa semana eu ainda vou conseguir terminar ele. Quando eu tiver um tempo da pausa dos estudos pro vestibular, eu provavelmente vou focar nesse, porque eu gosto bastante desse gênero textual do contexto filosófico. Eles discutem as ideias, explicam, criam termos novos e realmente inovam e advançam, né? Eles avançam com um entendimento político nesse contexto. Então, estas foram as 10 indicações para o mês de fevereiro. Na medida que eu for terminando eles, eu pretendo fazer resenhas separadas da minha opinião sobre cada um deles. Talvez eu poste juntos em uma compilação, mas eu realmente quero fazer isso porque isso até me ajuda, me auxilia no processo do entendimento deles. Então não é um trabalho que eu faço simplesmente para mostrar, mas é para organizar o que eu consegui compreender a partir de cada um deles.